Olá, eu sou o Bradock, mais uma vez aqui para a gente dar continuidade aos nossos assuntos. E hoje nosso tema é a hipocrisia do cristianismo, parte 2. Mas por que a hipocrisia? Essa imagem ao fundo é uma charge que foi criada no movimento para que os judeus combatessem os, os alemães, né? Mas ela não surtiu efeito. E hoje essa mesma imagem pode ser usada para simbolizar o que os judeus estão fazendo com os palestinos. Ah, mas você vai falar de hipocrisia? Sim. Vocês conhecem, vocês sabem, a história nos conta que Hitler perseguiu os judeus. Teve um processo de matança, de perseguição, de violência. Eles tratavam os judeus como porcos. Os cachorros dos alemães à época do nazismo eram mais bem tratados do que os humanos judeus. Eles desumanizavam os judeus. Com qual intuito? A história não nos conta, mas religiosamente, intelectualmente, a gente sabe que Hitler era um cristão católico. E o intuito de perseguir os judeus a priori não era porque os judeus eram uma potência militar. Não era porque os judeus eram uma pária para ele. E sim porque na concepção católica, na concepção cristã de Hitler, ele perseguia os judeus como uma forma de vingar a morte do Salvador deles, de Jesus. Na mente pequena, distorcida de Hitler, ele pretendia se vingar da morte do Filho de Deus. E quem matara o Filho de Deus? Os judeus, na concepção de Hitler. Então, tudo que era feito contra os judeus era perdoado na mente dele, porque ele dizia que estava fazendo o que os apóstolos deveriam ter feito e não ter deixado com que Jesus fosse morto. Aí hoje, os falsos, os pseudos cristãos, que também têm a mente distorcida, assim como Hitler, que os americanos não fizeram nada para auxiliar os judeus. E o judeu só ganhou essa visibilidade depois de muito tempo da atrocidade. Depois que os americanos bombardearam Hiroshima e Nagasaki. Aí que foram olhar as atrocidades e compararam. Não, mas o que fizeram com os judeus foi muito grande. É incomparável. Mas o que nós fizemos contra Hiroshima e Nagasaki é coisa normal. Estávamos nos defendendo. Percebe a malandragem? E hoje, quando Israel faz isso com o pessoal de Gaza, com a população de Gaza, desumanizando, matando as pessoas que estão buscando alimento que fala é farinha. O único alimento que é carregado lá é farinha. Nem água tem para beber, porque não tem energia elétrica. E isso a humanidade, o cristianismo, o resto do mundo não olha. Mas olha só que os judeus sofreram. Como eu já disse várias vezes, o Holocausto, que foi o fim do período, quando os judeus foram mortos lá nas câmaras de gás, já era no final da guerra. Já havia percorrido muito tempo de sofrimento, de perseguição. E no final, que era para finalizar, que acabar com essa praga que ele chamava, que eram os judeus. Praga por quê? Porque na mente pequena do cristianismo deles, os judeus é que mataram Jesus, então mereciam todo tipo de castigo do mundo. E da mesma forma os cristãos brasileiros cometem o mesmo ato.